Ei, todos me ouvindo aí direitinho? O som tá bom, a altura tá boa, não tô falando muito alto nem muito baixo. Ei, como estão aí de som? Vocês estão me ouvindo? Tudo bom? Então tá ótimo. Ótimo, maravilha. Quem aí tá empolgado para mudar os paradigmas na escola? Temos que repensar isso daí, né? Não dá mais do jeito que tá. A gente precisa reestruturar os nossos pensamentos e as nossas teorias de um modo geral, né? Porque tá uma loucura do jeito que tá. Vamos de mudança, galera. Vamos nessa. Isso aí, 4 horas. Bora começar nosso bate-papo, nossa reviravolta na nossa vida. Não é brinquedo, não. Me fala uma coisa, vocês aí, quem que já teve alguma mudança muito grande, digo interna, né? Assim, alguma coisa que você acreditava ser bom e aí de repente, ou né, de uma hora para outra, você observa que não era tão bom assim, você preferiu mudar. Me contem aí, quem já passou por algum tipo de mudança, ou brusca, ou mesmo que seja alguma coisa mais leve aí. Boa tarde, gente. Muito bom ter vocês aqui hoje, viu? É sempre muito bom. Eu acho que a sensação da gente estar aqui transmitindo para o outro alguma coisa que a gente estudou, que a gente aprendeu, nossa, é maravilhoso. E a gente observa essa chuva eu estava conversando isso ontem com uma amiga minha, a gente observa a chuva de conteúdos que está tendo, né? E aí de coisas na internet para a gente saber e buscar, etc. É muito louco. A gente precisa ficar de olho para conseguir absorver uma parte, a outra parte a gente deixar para outro horário, porque não dá tempo de absorver tudo que vem pela frente aí, né? Então, vamos lá. Vamos pensar nas mudanças. Vamos pensar o que a gente observa aí de mudança e de todas as situações que acontecem no nosso dia a dia. Dentro da educação, se a gente pegar a educação do Brasil, não foi muita coisa que mudou ao longo dos últimos 50 anos, né? A maior parte da base nossa da educação é a mesma, que é o ensino tradicional. E aí, quando a gente pensa nesse ensino tradicional, o que a gente lembra? A gente lembra de quando a gente estava na escola, né? Aquele estudo tradicional mesmo, o professor lá falando sem parar, a gente ouvindo, calados, respeitando a autoridade deles, porque isso é fundamental, né? Respeitar quem está do outro lado falando, seja quem for, é fundamental que haja esse respeito. E aí, ao longo desses 50 anos, vamos dizer, esses últimos 50, a gente vem numa mesma trajetória, só que cada vez mais frustrados, né? Vocês, professores que estão do lado daí, estão frustrados com a educação? Me contem aqui. Né? Eu estou frustrada porque eu vejo que muito do que a gente poderia fazer, a gente não faz ou não consegue fazer. E aí que entra a mudança de paradigma. Então, olha só, o que é paradigma? Né? Paradigmas são conjuntos de crenças, são conjuntos de tudo aquilo que a gente acredita. E ok, então, se eles são um conjunto de coisas que a gente acredita, a gente está acreditando nessa nova educação, nessa educação antiga, arcaica, tradicional? A gente está acreditando que essa é a educação que a gente sempre quis, que a gente sempre buscou? Né? Será que os nossos filhos, para quem tem filho aí,
está disposto a ter esse tipo de educação? Ou quando você procura uma escola para o seu filho, você procura uma escola que você acredita que dentro dela vai ter uma metodologia de ensino que seja capaz de mostrar para ele aquilo que realmente é importante no momento que a gente está vivendo hoje, né? Nessa loucura toda que a gente está vivendo hoje. Então, a gente primeiro precisa pensar dentro dos hábitos de tudo aquilo que está armazenado na nossa cabeça, o que é realmente importante, o que não é muito importante e o que precisa ser mudado. Eu queria que vocês me dissessem aí, a educação hoje, aquele ensino que você tem hoje na escola dos seus filhos ou na própria escola em que você atua, é a educação que você acredita ser a melhor? Me diga, sim ou não? Me falem aí, por favor. Pois é, ela é pré-histórica, Lúcia, isso mesmo, né? A gente hoje, a gente tem uma educação que ela não pode mais ser mantida, ela não pode mais ser da mesma forma que ela precisa ser repensada, ela precisa ser reestruturada. E é complexo, muito complexo, não é fácil. Agora tem jeito. E sabe qual que é o jeito? A gente precisa mudar. A gente é que tem que mudar. E ontem engraçado que ontem eu estava vendo uma live de uma queridíssima minha e ela estava falando sobre transformações em vários outros sentidos da transformação. Ela estava falando de transformação visual, do corpo, etc. Mas dentro do que ela estava falando tinha uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente não muda para o outro, a gente tem que mudar para a gente. E muitas vezes dentro da educação a gente esquece disso porque a gente acha que a gente tem que mudar porque o outro está falando. E não é porque o seu diretor está falando que você tem que mudar a forma de você atuar dentro de sala que você tem que mudar. Você precisa mudar porque você não está satisfeito com o que está acontecendo. Ou você está satisfeito do seu aluno ficar dormindo durante a sua aula, ficar conversando durante a sua aula, querer ficar no celular, querer ficar batendo figurinha com um colega, aqueles que são mais novos, né? Então, é a gente que não está satisfeito, é a gente que precisa mudar dentro da gente. São os nossos conceitos, e aí eu entro numa outra parte que essa é muito interessante. Quando a gente pensa numa mudança comportamental, a gente tem que entender que dentro da gente tem alguma coisa que está ali, batendo e incomodando. Quando a gente pensa no que está nos incomodando realmente, o que está nos fazendo ver uma forma que não é a que a gente gostaria de ver, a gente lembra que a mudança tem que ser interna. E por isso da relação com a live que eu estava vendo ontem. Qualquer uma das nossas mudanças, elas precisam partir de nós e não do outro, não é da escola, não é do aluno, não é de ninguém. É por nós, né? Então, isso tá lá no subconsciente. Todas as informações que a gente aprende ao longo da vida ficam gerando mais informações no nosso subconsciente. E quando o nosso subconsciente nos diz que tem alguma coisa acontecendo que não está sendo suficiente, fica lá uma dúvida. E é o que vem acontecendo na nossa educação. É essa dúvida que está acontecendo. E está lá armazenado que a gente não está satisfeito com isso. A gente não está satisfeito com tudo que está acontecendo. Por quê? Porque o nosso corpo controla as nossas emoções. E dentro delas, a gente entra insatisfeito muitas vezes em sala e sai pior do que entrou, não é? Me contem, não é assim que a gente sai? A gente se sai ainda mais frustrado do que a gente entrou porque a gente vê que aquilo está fora de tudo que a gente aprendeu, de tudo que a gente digeriu ao longo de todos esses anos. E a gente reproduz o que a gente aprende, a gente reproduz aquilo que a gente vê. Né? Então, para a gente mudar, a gente precisa sim estar preparado para ela. Quem aqui não está preparado para mudar? Quem aqui não está preparado para mudar o ensino? Né? Porque para você mudar a sua forma de ensinar, você tem que estar disposto, você tem que estar preparado para isso. Uma das formas da gente se preparar é estudando.
Muito. E aqui no meu canal vou dizer para vocês que isso é o que eu quero para vocês. Ensinar vocês tudo que tiver ao meu alcance. Todos os meus erros, todos os meus acertos, inclusive com mudanças de paradigmas, né? Já errei muito, já mudei. Gente, não esqueço. Eu trabalhava numa escola em que uma vez um diretor dela disse para mim assim: sabe qual é o seu problema? Que você se intromete em tudo. Ei, Frida, seja bem-vinda à live. Frida participando da live aqui. Então, ele chegou para mim e falou assim: olha, você se intromete em tudo, esse é o seu erro. E eu acreditei naquilo cegamente, falei, meu pai do céu, eu não posso me intrometer nas coisas, eu não posso me intrometer, e saí deste emprego acreditando que aquilo era uma verdade absoluta. Sabe por quê? Porque veio de um diretor competente, de uma pessoa que eu acreditava ser competente. E aí lá na frente eu descobri que ele estava errado. Sabe por que ele estava errado? Porque não é que eu me intrometo nas coisas, é que eu vejo as coisas de forma múltipla. E quando eu vejo tudo que está em volta de mim de forma múltipla, eu consigo ter um olhar global daquilo que vai dar certo e daquilo que provavelmente não vai dar certo. E por isso, muitas vezes, eu me colocava no lugar do outro e falava, olha, atenção, isso daí não tá legal. Vamos tentar fazer de uma forma diferente, vamos tentar mudar, vamos tentar nos fazer refletir de uma forma diferente. E aí, a gente vinha desse paradigma de que um não pode se intrometer na vida do outro, né? E tá errado. Eu posso me intrometer sim, se eu acreditar que aquela pessoa, eu quero o bem dela e que querendo o bem, eu sei que aquilo não vai ser o melhor, né? Então, voltando lá, quando eu penso no comportamento que é controlado, então se ele é controlado, eu consigo alterar alguma coisa dentro dele se estiver me incomodando. E dá medo, dá muito medo de mudar o nosso comportamento, porque a gente não sabe como o outro vai nos aceitar. E esse medo da aceitação, muitas vezes nos faz nos fechar numa caixa, né? E isso acontece muito dentro das escolas. Quem não passa por isso, né? De ver um outro professor que tem conhecimento de sobra, que está ali manjando tudo que ele fala, que tem domínio demais do conteúdo, mas está ali fechadinho na caixinha dele. Ele não quer sair daquela caixa de jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ele morre de medo de sair daquela caixa. Medo, pânico, trauma, porque ele foi educado que se ele errar, ele é fracassado. Que se ele não fizer bem feito, ele é um fracassado. E isso não é verdade. Né? Não é porque eu não fiz bem feito que eu não sou vitoriosa. Eu fiz o meu melhor. Se para o outro não é o melhor, ok, deixa para o outro, deixa para lá, mas é o meu melhor. Então a gente tem que acreditar nisso para que a gente veja o quão importante é mudar. E aí a gente pensa, o que me incomoda para eu mudar? O que me incomoda que eu posso fazer diferente? Se a gente pensar dentro da educação, é aquela educação lá, né, quadradona, que tá tudo ali na mesma o tempo todo, chata, que incomoda, que, enfim. E aí a gente pensa, por exemplo, no ensino híbrido. Se eu mudar a minha forma de dar aula para uma metodologia direcionada ao ensino híbrido, por exemplo, eu vou ser capaz de trazer mais pessoas para perto de mim, porque mais alunos vão se interessar pelo que eu vou falar. E quando a gente pensa no interesse, eu penso em uma outra coisa. Você gosta da aula que você dá? Se você fosse o seu próprio aluno, você se interessaria pela sua aula? Me conta aqui. Me fala aqui nos comentários, gente. Se fosse você dando aula para você, você gostaria da sua aula? Você olharia para a sua aula e falaria, uau, que delícia de aula, estou amando a minha aula, quero saber mais do que essa minha professora está me dizendo. Sim ou não? Me digam aí. Pois é. Então, quando a gente pensa no ensino híbrido, é uma das grandes chaves para o sucesso.
Por quê? Porque se eu conseguir mudar a minha forma de pensar essa educação para um formato fora da caixa, fora do quadrado, eu vou ficar mais confiante, eu vou ter mais poder dentro de sala, poder no sentido de acreditar que os alunos estão satisfeitos com o que eu estou fazendo. Eu vou perder o medo da crítica, eu vou perder o medo do julgamento. Eu vou perder muitas vezes aquele perfeccionismo que a gente é, porque a gente é muito perfeccionista dentro de sala, a maioria dos professores é, né? Eu vou perder o medo do fracasso, porque eu tô vendo que eu tô caminhando por um sistema positivo de ensino e uma metodologia ativa que faz diferença. Mas aí falta coragem para a gente mudar e colocar em ação tudo isso. E falta coragem porque falta conhecimento, galera. Se a gente se dispuser a aprender cada vez mais, e se a gente se dispuser a entender cada vez mais tudo do que a gente está falando, isso tudo vai melhorar. A gente sempre pode melhorar, mas a gente precisa entender, né? A gente tem que acordar, se olhar no espelho e falar: ei, mais um dia! Bora, galera! Bora arrasar! Eu vou arrasar! Vai ser um dia de sucesso, vai ser um dia de alegria, vai ser um dia cheio de luz, de coisas boas. E aí, quando a gente está disposto a ter um dia desse jeito, as coisas são diferentes. Aí eu te pergunto, né? Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui são mulheres, mas a gente tem TPM, não tem? A gente tem aquele dia que a gente quer matar meio mundo e a gente respira fundo. Mas respira fundo e fala: eu não vou matar, eu vou dar conta de chegar no fim desse dia. Tem vezes que eu não dou não, galera. Nossa, tem dias que eu quero me matar de tanta TPM. Mas eu tento por mim, eu tento pela minha filha, eu tento pela minha saúde, eu tento. Tem dias que eu dou conta melhor, agora na pandemia é um pouco mais difícil, mas eu tento. E você que tá aí do outro lado tem que tentar também. E saiba que você consegue, não é fácil, mas a gente consegue. E cursos de capacitação. Neuzilene está falando que a gente precisa de curso de capacitação. Concordo, Neuzilene, e em breve eu terei um para você. Além do curso de capacitação que eu terei para te dar, eu terei também um e-book maravilhoso que está saindo do forno. Já falei isso na última live, mas agora está mais próximo disso daí, sobre ensino híbrido e as metodologias ativas dentro dele, para que vocês estejam capacitados e gabaritados para entrarem dentro de sala e fazerem diferente, né? Não tem jeito da gente fazer diferente se a gente não tiver capacitado, se a gente não estudar, se a gente não aprender muito. E aí, eu queria saber de vocês, quem lembra daquele desenho animado, os Jetsons? Eu era vidrada nesse desenho. Mais alguém amava ou ama ainda, né, esse desenho? Me contem aqui. Gente, louca por esse desenho. E eu achava um máximo, porque era tudo fora do tradicional. Olha só. Vamos pensar, há 30 anos atrás, né? Eu tô com 38 para 39, 30 anos atrás eu já era vidrada nesse desenho. Um desenho que ainda hoje é futurista. Olha que loucura, né? É isso que a gente tem que pensar. A gente tem o futuro nas nossas mãos, o futuro da educação, o futuro do nosso país, o futuro em todos os sentidos, se a gente estiver disposto a mudar. É interessante pensar nesse desenho porque eles conseguem ver uma forma diferente de ensinar a mesma coisa, né? O desenho tinha uma outra forma de ensinar pra gente as mesmas coisas que passavam em outros desenhos, só que com outra cara. E é aí que tá o ouro. É como pensar a nossa mudança a partir da outra cara. O que eu posso fazer para mudar a minha educação com um olhar do outro? E quando eu penso nesse outro, eu lembro de tudo que a gente vem vivendo. As redes sociais, né? A chuva de conteúdo que tem em todos os lugares que a gente entra. Se eu entro no Google para fazer uma busca, vem aquela chuva
de conteúdo. Se eu vou no Instagram, aquela chuva de conteúdo. Se eu entro em qualquer outro lugar, é uma chuva de conteúdo o tempo todo. E aí a gente tem que pensar que os nossos alunos recebem essa metralhadora de conteúdos tanto quanto nós. Então todos nós estamos cansados de receber muito conteúdo e de não saber como usar tudo isso. A chave é essa, galera. É ensinar os nossos alunos a usar o conteúdo de forma assertiva. Nós seremos mentores deles para essas mudanças. E uma das coisas que a gente tem que pensar em como que a gente tem que mudar é a gente sair do paradigma que nós somos professores tradicionais e que nós passamos a ser mentores dos nossos alunos e não mais professores. A gente passa a ser o direcionador daquele conteúdo. O nosso poder passa a ser esse. É o poder de mostrar para eles como que a gente muda, como que a gente consegue repensar a trajetória deles em relação ao conhecimento. E aí pensamos fora da caixa. Vamos lá, a juventude domina a tecnologia, muitas vezes mais do que a gente. Né? A gente entra lá na sala, vai usar um data show, sei lá o que, se bobear o nosso aluno coloca pra gente, não é mesmo? Pelo menos comigo é assim. Eu já chego, já falo, ó galera, pode montar porque eu não manjo nada. E eu faço isso não é porque eu não manjo. Tá, tudo bem, não sei tanto assim. Mas eu sei, se precisar montar, eu sei montar. Mas eu faço isso porque eles se sentem valorizados. Eles se sentem prestigiados. Eles se sentem amados de estarem ali ajudando a gente. E essa é outra coisa que a gente pode fazer para mudar. Mostrar para eles o quanto eles são importantes dentro do ensino e da educação. Mostrar para eles o tanto que eles estão ali fazendo algo que é enriquecedor para a gente, porque eles vêm da geração X, Y e Alfa, que são gerações que estão dominando a tecnologia. Coisa que a gente... é uma das últimas coisas que a gente faz. A gente estuda para aprender a tecnologia, né? Então, vamos lá. O que eu tenho que fazer para mudar meus paradigmas? É fácil? Não. Reconstruir é fácil? Não. Quantas coisas eu já mudei na minha vida? Eu já mudei fazendo inúmeras coisas. Estudando, repensando coisas que eu não acredito serem boas, escutando outras pessoas me dizendo que realmente aquilo seria alguma coisa para repensar e reestruturar dentro de mim. Então, inúmeras coisas na minha trajetória eu já mudei. E uma delas é o que eu acredito dentro da educação. Quando eu estava lá no ensino médio, eu cheguei para minha mãe e falei assim, olha mãe, não quero mais estudar numa escola construtivista. Estudei numa escola construtivista por 10 anos praticamente. E aí eu cheguei para ela e falei, eu quero uma escola tradicionalista. Minha mãe falou, você tá ficando louca? Você perdeu o juízo, menina, pelo amor de Deus. Não, vamos para a escola que o seu irmão está, que ela continua no mesmo esquema, ela é construtivista igual. Eu falei, eu quero ver o outro lado da moeda. Eu quero ver o que é eu sentar numa carteira e não poder dizer o que eu penso. Eu quero ver esse lado. E assim fui, acreditam? Fiz o meu ensino médio numa escola super, hiper, ultra tradicional de São Paulo. E não me arrependo. Eu vi os dois lados, eu vi o lado do construtivista e eu vi o lado do tradicionalista. E isso é importante conhecer os dois lados, porque eu consigo pesar o que é melhor ou pior para mim. Mas se eu consigo conhecer somente um lado e não estou aberta a conhecer o outro lado, como que eu mudo? Tem jeito? Me contem aí. A gente consegue mudar se eu não conhecer os dois lados? Não, né? Vamos supor que eu vivi a minha vida inteira numa floresta, com os ursos. Eu vou saber que existe o lado do ser humano? Não, para mim eu sou um urso. Eu não conheço o outro lado. Eu só sei que eu posso mudar se eu conhecer os dois lados. E para eu conhecer eu tenho que estar aberto a essa mudança, né? Eu tenho que estar aberto àquilo que eu acredito. E aí a gente lembra do condicionamento mental, que eu falei lá no começo da live. Para que eu mude o meu condicionamento mental, eu tenho que estar preparado e tenho que entender quais são os dois lados para pesar. Eu quero o lado tradicional ou eu quero um lado inovador? Me contem. Quem de você aqui quer manter o lado tradicional do ensino? Quem de vocês aqui quer manter? Me conta aí. Fala aqui nos comentários, por favor. Quem de vocês que acha que deve se manter? Pois é.
Até agora ninguém falou nada, né? Então, o que que a gente acredita? A gente acredita que a gente tem que mudar, galera. Vamos lá. Aprendi sobre ensino híbrido, aprendi sobre metodologias ativas, aprendi sobre tudo que pode ser de benéfico dentro de uma sala de aula. Vi todas as escolas, Estados Unidos, China, Japão, Austrália, Finlândia, Canadá, né? Alguns lugares na África que tem metodologias aplicadas ativas em sala de aula. Constante. A escola é baseada em metodologias ativas. Ótimo. São países que a educação está caminhando bem ou mal? Pois é. Está caminhando bem. E a nossa, está caminhando bem? Está indo ótimo, hein? Nossa, pelo amor de Deus. Então, quando a gente pensa em mudar, a gente tem que estudar. Se a gente vê que países que estão dando certo usam a tecnologia e a metodologia ativa aplicada ao estudo, ao ensino, isso significa que dá certo, isso significa que a gente é capaz, que a gente pode. Não são só eles que deram conta, a gente dá conta também, mas a gente tem que estar disposto, a gente tem que estar afim disso daí, tá? Então vamos lá. Eu já tô assim, na metade pro fim da live. Vamos pensar aqui. Bora, ok, pensei em mudar. É fácil, não. O que eu tenho que pensar para eu conseguir mudar? Dentro de tudo que eu já aprendi, tudo aquilo que eu ensino, o que é metodologia ultrapassada e o que já não é mais uma metodologia ultrapassada? A gente está vendo que a gente é capaz de mudar porque nós estamos dando aula online para os nossos alunos. Quem fazia isso há 4 ou 5 meses atrás? Ninguém. Da escola pública, então, pior ainda, ninguém mesmo. Talvez uma ou outra escola na rede particular tinha algumas coisas interessantes nesse sentido. Uma ou outra, né? Eu, dentro de Belo Horizonte, assim, tem 2 que eu sei que faziam atividades nesse sentido. Bernoulli e Cromos. Se vocês conhecerem outra, me falem aqui. Mas hoje, dentro de Belo Horizonte, são as 2 que eu conheço que trabalhavam as metodologias misturadas, até com gamificação. Agora, a gente tem que pensar quais resultados que eu quero dar para o meu aluno. Eu quero dar para o meu aluno uma aprendizagem de qualidade? Eu quero dar para o meu aluno um retorno financeiro quando ele for lá para o trabalho dele, ou no ensino médio, ou na hora que ele sair da nossa escola? Então, o que eu vou mudar em mim? Essa metodologia atrasada, ultrapassada, eu vou manter ou eu vou tirar? Ok, eu vou tirar? Ótimo. Então lista o que você ensina que você acha que é um formato tradicional. Põe no papel. Não fica só na cabeça. Ninguém muda só em pensamento. A gente tem que pôr no papel, porque se a gente põe no papel, a gente age, a gente tem uma ação. Né? É aquilo que eu falo sobre organização. Se eu quero me organizar, eu preciso escrever. Eu não consigo me organizar só na mente. A gente recebe muita informação o tempo todo, não dá. Tudo bem, tem gente que tem uma memória maravilhosa, fantástica, show de bola. Ótimo, e eu acho maravilhoso quem tem uma memória dessa, mas não é suficiente, alguma coisa vai passar. Então lista tudo que você acredita que é importante você mudar, coloca no papel, escreve, reescreve, lê, relê, e aí a partir disso você vai criar uma outra coluna e vai colocar lá, dentro do que você era, o que você pode fazer para mudar isso daí. Então vamos lá. Ótimo, vamos para a prática, porque falar é fácil, né, Raquel? Primeira coisa, vamos pensar. Se você tivesse que me escrever aqui em uma palavra, que você ensina, ou que formato que você ensina que você acha que é extremamente tradicional? Uma palavra, vamos lá. Tô esperando. Me falem aí. Uma palavra só, galera. Ei, gente. Escreve aí. Ah, não é possível.
Minha live deve estar num formato tradicional demais, que vocês não estão escrevendo o que vocês pensam em uma palavra. Ô, trem, hein? Então tá, eu vou falar. Olha só, uma palavra, por exemplo, para você descrever a educação tradicional. Giz, quadro, cuspir conteúdo. Aí, Mara, giz, isso aí. Gente, ficar lá escrevendo, isso tá ultrapassado, galera. A gente tem 1000 outros formatos para passar esse conteúdo pro menino. Tá, ok, na rede pública, por exemplo, a gente não tem tanta coisa. Prova, verdade, prova é ultrapassado. Muito. Então, assim, carteira, ficar sentado enfileirado, galera, ultrapassado. Por que eu não posso ver o meu colega? Por que eu não posso sentar em U, por exemplo, durante uma aula? Igual na maioria das faculdades, né? Então, quando a gente pensa, galera, nas coisas que são tradicionais, o formato da sala que a gente pode mudar, a forma que a gente fala, né? As 4 paredes, isso aí, Neusilene, pensar fora do quadrado. O espaço da escola, ele é todo preparado para aprendizagem. Eu posso sentar na beirada de uma árvore ali com os meninos e ensinar uma matéria maravilhosa. Ah, eu quero falar para eles sobre árvore, vou ali fora na rua, mostro para ele as árvores, como que é, mostro uma raiz... entendeu? Na prática. Isso é o que hoje faz diferença. Vocês vão me dizer aqui, vocês aprendem melhor assistindo uma palestra? Vocês aprendem melhor assistindo uma aula? Vocês aprendem melhor assistindo uma live? Sabe como que a gente aprende melhor? Na prática. Quem aqui gosta de cozinhar? Vocês aprenderam a cozinhar só com receita? Ou alguém te ensinou algumas coisas antes na prática? Porque eu vou te dizer, se eu vou procurar numa receita o que é pré-aquecer o forno, galera, eu vou ficar 3 anos procurando. E olha que eu vou te dizer que eu já procurei. Até que uma pessoa um dia chegou para mim e falou, Raquel, pré-aquecer é deixar lá mais ou menos 15 minutos numa temperatura média, sem abrir nem fechar o forno. Obrigada! Ótimo! Meus bolos pararam de murchar depois disso. Gente, é impressionante, a gente aprende na prática, é fazendo. Então, galera, a gente não aprende de outro jeito. Eu amo assistir uma palestra, mas eu só guardo em torno de 30% da palestra. E eu acredito que vocês também. A não ser que a gente fique lá anotando tudo loucamente. Sabe por quê? Porque é muito rápido uma palestra. A palestra, o cara tá lá falando, chamando a atenção de outro, falando isso, falando aquilo. E aí vem um outro que tosse, o outro que respira, o outro que... A gente não para prestar atenção. Então a gente aprende na prática. E os alunos também vão aprender com a prática. Os alunos também são capazes de aprender na prática. Então olha só, vamos lá. Para a gente mudar, a gente tem que explorar quais são as coisas que estão nos incomodando dentro disso. O que tem dentro de mim que me incomoda na educação? O que tem dentro de mim que me faz repensar que a educação tá de um jeito que me angustia, que me incomoda, que me deixa... Ok, desenha, escreve essa vida, né? Essa angústia, essas coisas, né? Então, quando a gente pensa que a gente está ali por uma série de questões, né? Podendo mudar, a gente pode criar essa nova estratégia. E criando a nova estratégia, o nosso subconsciente vai estar preparado para a mudança. É isso aí. É assim que funciona uma mudança. Agora uma coisa, quem aqui é atrasado? Alguém aí se atrasa para os compromissos? Você pode mudar isso em você, mas você precisa querer dentro de você mudar isso daí. Então, a Roberta falou que infelizmente o caminho pode ser diferente para o sistema, porque ainda existem muitas ações ultrapassadas, avaliar o aluno com notas, provas, etc. Verdade, Rô.
concordo com você. Muita coisa ainda pode ser mudada, mas existem formas hoje de você avaliar o seu aluno, inclusive com provas impressas, num formato diferente. E esse formato, ele sai do tradicional, sabe? Eu vou começar a colocar lá no canal para vocês formas de avaliar o aluno, que são provas, mas que são provas que saiam desse quadrado da sala de aula. E aí você consegue mudar. Então, é repensar tudo isso. Vocês aí estão dispostos a mudar? Me contem aqui. A live vai estar acabando daqui a pouco, galera. Vocês sabem que tudo o meu objetivo é falar pouco, mas falar bem, né? Então, eu não gosto de lives longas, eu acho que isso não gera coisas positivas, né? Já falei numa das minhas primeiras lives, 30 minutos de fala já nos tira, depois dos 30 minutos, grande parte da nossa concentração e motivação para ouvir. Então, falar mais de 30 minutos cansa para todo mundo. Eu, se deixar, eu falo 10 horas seguidas sem parar, né? Converso até com a parede, vocês sabem disso para quem me conhece. Mas não é isso daí, né? A mudança, exatamente, Lúcia, a mudança é transformar para crescer. A gente tem que estar disponível para mudar, a gente tem que estar disponível, a gente tem que querer, mas querer muito. Quando eu criei o canal, essa foi uma das coisas que me mexeu, é querer mudar. Não é só a mim essa mudança, porque quando eu estudo para uma live, quando eu estudo para fazer um post, quando eu estudo para fazer alguma coisa, eu tô ali mudando os meus paradigmas, mudando a minha forma de repensar uma série de coisas. E isso é maravilhoso. A gente não pode deixar algumas tradições, como cobrar a leitura. A escrita é verdade, Neusilene, mas a gente pode cobrar de uma forma prazerosa. A gente pode cobrar de uma forma em que os alunos terão prazer em ler, que eles terão prazer em aprender aquilo que eles estão estudando, lendo e fazendo, né? Eu não preciso cobrar de forma tradicional. Quem aqui conhece a disciplina positiva, né? A Jane Nelson, hoje é uma das grandes estudiosas sobre a disciplina positiva. Ela fala que uma das formas que a gente pode executar uma cobrança assertiva é através do diálogo coerente, do diálogo franco. Então, se a gente faz uma cobrança de forma tradicional, você tem que ler, se você não ler, você vai ser um burro. A gente está tirando daquele aluno a oportunidade da aprendizagem, porque ele vai interiorizar que ele é um incapaz, que ele não dá conta, porque a gente está cobrando de uma forma negativa. Quando a gente cobra de uma maneira assertiva, mostrando para ele, você já viu tanto que ler é prazeroso? Vem ler comigo? Vamos ler juntos? Eu vou ler com você. E aí, quando você lê com o seu aluno, por exemplo, alguma coisa que dê a ele um prazer na leitura, ele passa a desenvolver o carinho pela leitura de uma maneira transformadora, de uma maneira amável, de uma maneira tranquila, de uma maneira às vezes até lúdica, né? Aqui em casa, os livros ficam ao alcance da minha filha 24 horas. Ela tem prazer em ler, né? Então, a gente deixa a coisa e acontecer de forma prazerosa. Aí, as coisas acontecem de uma maneira melhor. Conta que tá todo mundo disposto a mudar, porque aí vocês ficam tranquilos que em breve eu vou ter para vocês uma formação para que vocês consigam mudar os paradigmas com uma boa capacitação, óbvio. E eu estarei aqui disposta a fazer isso com vocês. Não deixem de me procurar. Vocês gostaram da live? Espero que vocês tenham gostado. Foi muito bom ter todos vocês aqui. Eu agradeço cada um de vocês. Eu combinei na última live com algumas pessoas que eu não ia ficar falando o nome de todo mundo. Então, todos que estavam aqui, ó, sintam-se beijados, sintam-se abraçados. É muito bom ter cada um de vocês aqui comigo. Continuem seguindo lá no canal, compartilhando, curtindo meus posts, salvando aqueles que são importantes. Isso é muito bom para o canal. Isso faz eu ter mais visualização e conseguir alcançar mais pessoas. Continuem divulgando o meu trabalho, pessoal. A gente só vai conseguir
alcançar o sucesso a partir da divulgação. Ah, outra coisa, chegamos em 400 seguidores. Eu tô super feliz, galera, muito bom. É muito bom ter seguidores, é muito bom saber que tem pessoas que acreditam no nosso trabalho. Um dia eu vou estar falando 4.000 seguidores e também vai ser maravilhoso. Tanto 400, quanto 4.000, quanto 40, quanto, né? Cada um de vocês é importante para mim. Muito, muito obrigada por estarem fazendo parte de tudo isso comigo, tá? É um prazer muito grande estar com vocês aqui. Um beijo, adorei estar aqui com vocês, adorei fazer parte disso com vocês. Essa live para mim foi maravilhosa. Um beijo em cada um de vocês. Tchau, tchau.